Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: se tu não vieres, ou se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então o Senhor declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Amém? Você pode olhar para mim. O tema dessa palavra é o vazio da presença. Amém? Querido, já algumas vezes eu lhes contei como por um bom tempo eu andei pelo caminho sem a presença. Note, eu não disse que andei no caminho, mas pelo caminho, porque o caminho é uma presença. Jesus disse: eu sou o caminho. Nós podemos percorrer um trajeto, e um trajeto até mesmo com o nome de Deus, sem a presença de Deus. E nesse período, querido, de distanciamento que eu andei, o que mais você sente é a solidão. Posso te fazer uma pergunta? Você se sente só? Você tem esse sentimento de solidão? Tem uma resposta para isso. E mesmo, querido, que você esteja fazendo algo, você não se sente completo, você não se sente satisfeito e realizado quando você está fazendo sem a presença. Eu posso pregar, abrir a igreja, estar nas orações e tantas outras coisas, mas se eu tiver perdido a presença, sempre vai me faltar algo. E mesmo que você busque alguma coisa para fazer, você nunca vai se sentir pleno, completo, satisfeito, porque só uma coisa pode preencher você. Quando Deus criou você, Ele já te criou na configuração certa, no modelo exato. Quando Deus formou a mim e a você, Ele já formou sabendo que a única coisa que traria completude, totalidade para o ser humano, seria a presença dele dentro do ser humano. E quando nós perdemos a presença, e quando eu falo de perder a presença, eu não estou falando necessariamente de Deus abandonar você, ou você perder o Espírito Santo, ainda que a Bíblia diz que nós podemos adormecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo. Mas quando eu falo de perdermos a presença, está muito mais voltado, muito mais não, está única e exclusivamente voltado para nós e não para Deus, porque Deus nunca nos abandonará. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas nós, por escolhas e tantas outras coisas, optamos por fazer jornadas na vida sem a presença. É possível, querido, você percorrer um determinado lugar achando que Deus está com você e você está sozinho. Ele não vai sair de você, querido. Se você desviar da rota, o Espírito Santo ele vai estar aí dentro de você. Mas é possível você pegar uma direção na qual ele não esteja andando, embora ele vá com você, mas ele não está percorrendo aquela direção, porque não é o caminho que ele escolheu para você.
E quando, querido, nós andamos desgarrados da presença, nesse caminho de solidão, você vai começar a perceber que um desânimo vai tomar conta de você. Você vai começar a se tornar alguém desesperançoso. Porque quando você tem a consciência de que tem que andar num lugar e não anda, essas coisas começam a tomar conta de você. Pensa comigo, você sabe que tem que fazer, você sabe para onde ir, mas escolheu ir para outra direção. E pouco a pouco você começa a ser tomado por alguns sentimentos. A desesperança começa a entrar, o desânimo começa a entrar. Eu sei o que eu estou falando para você, querido, porque eu vivi isso. Eu fazia coisas, mas dentro de mim não havia esperança. Tinha um desânimo. Eu subia aqui em cima, pregava, mas dentro de mim um desânimo reinava. Porque eu estava fazendo a obra do Senhor sem o Senhor. Nós podemos, querido, fazer algo para Deus sem Deus. E no texto que nós lemos, fica bem claro que Moisés, ele não estava interessado em ir para o lugar da promessa sem aquele que havia feito a promessa. Você consegue perceber isso no texto que nós lemos? Ele disse: não nos faça ir, se a tua presença não estiver conosco. Veja que havia uma consciência viva e ativa dentro de Moisés. Moisés não estava preocupado com a promessa, ele estava preocupado se quem fez a promessa iria junto com ele. E nós nos movemos de um lugar para o outro, sem nos preocuparmos ou sequer perguntarmos se é para onde ele está indo. Vou repetir isso aqui. Nós nos movemos de um lugar para o outro, sem nos preocuparmos ou sequer perguntarmos se é para onde ele está indo. Porque se não é para onde ele está indo, você está indo sozinho. E quanto mais você insiste em ir para esse lugar, mais, não ele de você, mas mais você dele se distancia. Repito, ele não vai sair do seu interior. Eu não estou falando que o Espírito Santo vai deixar você, porque para o Espírito Santo deixar você, você tem que fazer muita besteira na vida, irmão. Mas Moisés, ele tinha essa consciência tão aguçada, que ele disse para Deus: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Em outras palavras, o que Moisés estava dizendo era o seguinte: Senhor, não serve outro além de tu mesmo. Senhor, não nos faça ir, não nos mande um profeta para ir conosco, não nos mande um pastor para ir conosco. Senhor, não nos mande um anjo para ir conosco, não serve, só serve se for a sua presença. Quantas vezes você não quer que alguém te carregue nos ombros? Mas não vai servir, querido, se não for a presença dele. Vou repetir, tem momento que é só você e ele, só a presença dele te basta. Moisés entendeu, querido, que quem os fazia sobressair sobre todos os povos da terra era o Senhor. Foi isso que ele disse aqui no verso 16. Vou repetir o verso 16: quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Moisés está perguntando para Deus, porque ele está dizendo: Senhor, quem vai fazer diferença na minha vida e nesse povo é o Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, o que nós podemos fazer? Qual vai ser a distinção que as pessoas vão fazer se o Senhor não estiver conosco? Querido, você sem Deus é só mais um no meio da multidão. É isso que Moisés está dizendo para Deus: é o Senhor que nos faz sobressair, é o Senhor que nos faz aparecer, é o Senhor que faz com que nós possamos brilhar, ser um referencial, ser a diferença, ser a resposta. Mas tudo isso
só pode existir num lugar chamado presença. Você não pode fazer diferença sem a presença. Você não pode resplandecer sem a presença. Você não pode ser luz sem a presença. Você não pode ser sal sem a presença. É a presença que nos difere no meio dessa geração. É ela que nos garante, porque sem ela nós não temos simplesmente nada. Paulo disse em Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15 o seguinte: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo, em uma geração corrompida e perversa, no qual resplandeceis como grandes luzeiros no mundo. Sabe o que ele está dizendo? Você é a luz do mundo, é você que brilha, mas você só vai brilhar se estiver na presença daquele que é a luz. Agora perceba que Paulo está dizendo que há um mundo corrompido e perverso, e que podemos resplandecer no meio dele. Querido, não importa se você está no meio de trevas, se você é luz, você pode brilhar no meio delas, mas não pode sozinho. Não adianta eu colocar uma lâmpada se não houver energia. Você tem que estar conectado, você tem que estar plugado, querido, porque você é a lâmpada, mas sem energia você não brilha. E você só vai brilhar na presença, porque ela é o nosso diferencial. Não é o potencial humano, querido, que vai fazer a diferença. Não importa se você é inteligente, não importa se você é rico, não importa nada. O potencial humano não vai te fazer sobressair nessa terra. É o potencial divino que habita em você. Esse vai te fazer sobressair. É a presença que te acompanha, que vai te destoar, querido, no meio das outras pessoas. Sabe, irmão, no mundo você encontrará pessoas bonitas. Você está olhando para mim? Você já encontrou uma? Irmão, se eu não fizer uma piada, não é eu, não tem jeito. Mas no mundo você vai encontrar pessoas bonitas, gente inteligente. Você vai encontrar pessoas estudadas, preparadas, pessoas ricas, mas que não tem o diferencial na vida delas. Sabe qual é o diferencial? A presença do Espírito habitando no interior delas. Se você reparar uma coisa, querido, muitas vezes, preste atenção, você vai ver se isso não é verdade. Muitas vezes quem está socorrendo o próximo é o rico ou é o pobre? Muitas vezes quem está socorrendo o pobre não é o que parece ser alguma coisa, é o que é alguma coisa. O rico muitas vezes ele parece ser, mas ele não é. Porque o rico se basta, mas o pobre precisa depender de Deus. Então ele se apoia mais na presença de Deus, ele busca mais a presença de Deus, ele se envolve mais com a presença de Deus. É por isso que ele se importa mais com o próximo, é por isso que ele estende as mãos para socorrer, é por isso que ele se diferencia no meio das outras pessoas, é porque ele se envolve com a presença. Amém? Quantas vezes você passou na rodovia, você estava viajando e você viu uma Ferrari parada socorrendo um Fusca velho que estava quebrado? Alguém aqui já viu? Se você tiver visto, você me fala. Você já viu alguma vez que você estava viajando uma Land Rover socorrendo um Ninho velho que estava quebrado na beira de estrada? Por que você nunca viu? Agora, você certamente vai ver um Fusca socorrendo uma Ferrari e um Uno socorrendo uma Land Rover. É assim ou não é? É assim ou não é, irmão? Porque o que parece ser, ele não está nem aí para você, mas o que é, vai socorrer você.
Mas por que o que é vai socorrer você? Porque o que é na presença de alguém. Você só pode ser alguma coisa estando na presença de alguém. Por isso, querido, sem a presença dele, você é uma casca vazia. Eu sempre uso esse exemplo. Quando Deus formou o homem, enquanto o fôlego da presença não foi soprada dentro do homem, o homem era apenas um boneco de barro. Sem a presença, querido, nós somos um boneco de barro, vazios. Deixa eu contar um negócio para vocês que aconteceu essa semana, terça-feira. Nós fomos fazer compra em Uberlândia. Estava eu, minha esposa, o João e a Lana. E quase chegando em Uberlândia, nós presenciamos um acidente, um capotamento de carro. O carro estava mais ou menos uns 100 metros na nossa frente. E eu vi assim, a poeira levantando, e o carro capotou e caiu bem no meio fio do acostamento, entre as duas vias. E atrás desse carro tinha um outro carro e depois vinha a gente. E quando eu vi aquilo, o carro de trás parou e logo depois eu parei. E havia 2 rapazes no carro de trás que pararam para dar socorro, foram lá até o carro acidentado. E aí eu parei o carro, dei ré, estacionei e fui lá. Quando eu cheguei lá, os rapazes acidentados já estavam fora do carro. Um deles havia machucado um pouco. E os outros 2 rapazes que haviam descido para prestar socorro ficaram ali mais 2 minutinhos e foram embora. E eu e o João, a gente ficou ali com os rapazes, conversando e prestando socorro. Eu liguei para o corpo de bombeiros. E aí o telefone do motorista do carro acidentado estava dentro do carro e ele não tinha como falar com ninguém. Aí eu liguei para a esposa dele, depois liguei para o filho dele. Ele não quis contar para a esposa o que havia acontecido, para não deixar ela desesperada, né? Mas quando ligou para o filho, aí ele contou para o filho que ele havia acidentado, que o carro havia capotado. E aí, querido, no meio da ligação ele soltou um negócio. Ele falou assim: um filho de Deus me socorreu aqui. E ele disse assim: só pode ser um filho de Deus. Quase que eu falei para ele: você tem razão, nós somos filhos de Deus. Sem a pessoa saber. Porque, querido, quando há uma presença na sua vida, mesmo que as pessoas não saibam, elas vão reconhecer que há algo diferente em você. E nós ficamos ali o tempo todo com eles. Depois a Ana chegou, a Lana, e nós ficamos lá o tempo todo até o corpo de bombeiros chegar, atender eles, e aí nós fomos embora. O que eu quero te dizer, querido, é que um filho de Deus, ele precisa brilhar nos momentos de dificuldade, sejam nos seus ou sejam nos dos alheios. Mas você só pode brilhar, querido, se a luz estiver resplandecendo em você. Porque até mesmo naqueles momentos em que você precisa prestar socorro, mesmo que você faça pouco, a presença vai te fazer sobressair entre os demais. Eu não fiz praticamente nada. Peguei ele, falei: vem para cá, vamos um pouquinho mais para o lado, porque o carro estava capotado, cheio de gasolina. Vamos sair daqui que se explodir morre nós tudo. Conversei com ele, liguei. Porque, querido, quem carrega a presença sempre pode fazer alguma coisa por alguém. Agora, quando você perde o contato com a presença, você começa a se tornar inoperante, indiferente. Querido, tantos carros naquele período que nós ficamos lá passou pela gente, mas nenhum carrão parou para perguntar se estava precisando de ajuda. Nenhum. Do outro lado parou um carrinho mais ou menos, aí o cara estava sozinho, perguntou se estava tudo bem, se estava precisando de ajuda. Falei: não, a gente já acionou o corpo de bombeiros. Sabe, irmão, tem uma coisa que nós
deveríamos nos preocupar muito mais do que qualquer outra. É nunca jamais perdermos a presença de vista. Por quaisquer razões. Porque quando nós perdemos, querido, esse contato com o divino, com a pessoa de Cristo, a nossa luz, ela começa pouco a pouco a se desvanecer. Tem gente que já não brilha mais. Você olha para a face deles, eles estão apagados, opacos, já não tem brilho nos olhos, você já não vê mais um sorriso no rosto deles, porque a presença tornou-se algo secundário, não é mais essencial, não é mais prioritário. E a luz, querido, ela pode ir se apagando pouco a pouco. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5: não apagueis o espírito, não adormeça o espírito, porque ao adormecer o espírito, a lâmpada também se apaga. Quando a lâmpada, querido, sabe o que o sacerdote lá no Antigo Testamento tinha para se conduzir dentro do tabernáculo? Era a lâmpada. Se a luz se apagar, querido, você vai ficar perdido nesse mundo. E qual diferença você poderá fazer? Jesus disse: se o sal perder o sabor, para nada mais se aproveita, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ser pisado pelos homens significa que você não terá mais o diferencial na sua vida, não vão respeitar mais você, vão olhar para você e vão falar: quem é esse? Quem é essa? Quem é aquele? Quem é aquela? Lembra quando os 2 filhos de Cefas, a Bíblia fala de 2 filhos de Cefas, que era o maioral das sinagogas, foram expulsar demônios porque viram Paulo expulsando demônios. E aí foram lá expulsar aqueles demônios e viraram para o demônio e falaram assim: esconjuro-vos em nome daquele a quem Paulo prega. O demônio virou para eles e falou assim: eu conheço Paulo, sei quem é Cristo, conheço quem é Paulo, mas e vocês quem são? Ali eram 2 pessoas que não tinham sabor, era um sal sem sabor, não podia fazer diferença, não podia salgar a vida de outras pessoas, não podia dar uma resposta. Moisés, querido, quando desceu do monte, lembra quando ele subiu para receber as tábuas da lei, os mandamentos, lembra? Deus falou para Moisés: sobe aqui, que eu vou te dar aqui os mandamentos. Ele fica 40 dias, aí desce, ele quebra as tábuas, sobe mais 40 dias, desce de novo. A Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, o seu rosto estava brilhando, estava resplandecendo, literalmente emanava um brilho da face de Moisés. E o que é que Moisés fez? Ele teve que colocar um véu sobre a cabeça. Por que Moisés fez aquilo? Porque Moisés não queria com que o povo de Israel olhasse para ele e visse que a glória de Deus estava passando, a glória de Deus estava se retirando, a glória de Deus estava se desvanecendo. Porque, querido, a vida é assim: quanto mais tempo na presença de Deus nós passamos, mais a nossa face brilha. E quanto menos nós passamos, mais vai desvanecendo o brilho da glória do Senhor da nossa face. Paulo disse a respeito de Moisés em 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, o seguinte: não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor, a glória em seu rosto estava se dissipando. O receio de Moisés não era que o povo visse a glória, o receio de Moisés era que o povo visse a glória se dissipando. Ele não queria que as pessoas vissem: está indo embora a glória dele, ele não queria isso. E aí, sabe o que Moisés fez? Depois que a glória foi embora, ele manteve o rosto, o véu sobre o rosto. Ele deveria ter tirado
o véu da cabeça. Mas ele manteve o véu da cabeça e a glória já não estava mais sobre a sua face. Porque é isso que nós fazemos quando nós perdemos a presença. Nós mantemos uma aparência, mas não há mais brilho nos nossos olhos, não há mais brilho na nossa face. Mas ainda carregamos o nome de evangélicos, de crentes e um tanto de outras coisas que nos chamam por aí. Temos a aparência de alguma coisa, mas a glória não resplandece mais sobre a nossa face. Quando nós perdemos a presença, um véu se estabelece no lugar, nos impedindo de ver claramente. Pensa num véu. Se você colocar um véu sobre a sua face, a sua visão vai estar melhor ou pior? Pior. Mesmo que você coloque um tecido fino. Pensa num tecido fino, o véu da noiva, né? Tem noiva que coloca o véu assim, né? E o tecido é fino, né? Ela consegue ver, mas ela não vê com perfeição. Quando nós perdemos a presença, um véu é colocado sobre a nossa face. E aí nós não enxergamos mais claramente como precisamos. Não ouvimos mais claramente como precisamos. Paulo continua dizendo em 2 Coríntios 3, no verso 14 e 15, isso aqui: e por isso, falando a respeito do povo de Israel, a mente dos israelenses se fechou, pois até mesmo hoje o véu permanece quando é lido a antiga aliança, não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Sabe como você vai ter o seu véu removido? Na presença de alguém. Quando você sai da presença de Cristo, um véu é colocado, mas quando você entra na presença de Cristo, o véu é retirado. E aqui Paulo está falando que o véu permaneceu sobre o povo da antiga aliança, porque eles não reconheceram a presença. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Observe o que Paulo está dizendo: somente Cristo é que pode retirar o véu. Somente a presença é que retira o véu, aquilo que está impedindo você de ver. Sabe, irmão, tudo estará distorcido para mim e para você sem a lente da presença. Cristo é o seu óculos. Você precisa dos óculos de Cristo, ou melhor, você precisa de Cristo para ver através dele. Sabe, e não é só a visão que nós perdemos quando perdemos a presença, perdemos a fome e a sede também. E deixa eu te dizer uma coisa: nós não fomos criados para ficar nem com fome nem com sede. E sabe o que acontece quando você perde a presença? Você perde a fome e a sede. Você não foi criado para ter fome e sede, e automaticamente você busca saciar a sua fome e a sua sede com outra presença que não é de Cristo. Todas as pessoas que perdem o Senhor de contato vão colocar outra presença no lugar. Porque nem eu e nem você, querido, fomos criados para passar fome. Nós queremos satisfazer a nossa fome, ainda que tenhamos que colocar uma outra presença no lugar da presença de Deus. E aí você vai para relacionamentos, você vai para amizades. Sempre iremos buscar saciar a ausência da presença com outra presença que não é a de Cristo. Sabe, Davi, ele tinha tanto temor, irmão, de perder a presença do Espírito Santo, que sempre que ele errava, ele corria para Deus. Era Davi pisar na bola, ele ia para Deus, corria para o templo do Senhor, ia se rasgar diante de Deus e implorar para Deus, dizer: Senhor, não arranca de mim o teu Espírito. Vamos ler essa passagem? Abre lá para mim, Salmo 51. Deixa eu ler essa passagem com você, a partir do verso 1. Aqui é um salmo de Davi, a partir do verso 1.
Quando o profeta Natã o confrontou, porque ele havia cometido adultério com Batseba, esposa de Urias. Olha a oração de Davi: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Veja que ele estava consciente de si mesmo. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar ao júbilo e à alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Aqui Deus havia repreendido ele. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora olha o que ele diz, verso 11: não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu santo Espírito. Amém? Quantos aqui já fizeram essa oração que Davi fez? Eu já fiz inúmeras vezes, irmão. Quantas vezes, irmão, eu não fui para o meu quarto e eu não falei: Deus, por causa de um erro, de uma falha. Quantas vezes eu não fui para o quarto, eu falei: Deus, não tires de mim o teu Espírito, não retires de mim a sua presença. Já fez essa oração? Só é capaz de fazer essa oração, querido, quem ainda se mantém consciente do seu interior. Só pode fazer esse tipo de oração quem está consciente aqui por dentro. Porque se você reparar, o tempo todo Davi estava consciente do seu erro. Ele sabia que ele havia errado. Ele disse aqui no verso 3: pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões. Davi viu o que aconteceu com Saul, querido. Davi sabia que Saul era o rei escolhido por Deus, e o Espírito de Deus repousava sobre Saul. Davi viu o que aconteceu com ele. O Espírito de Deus saiu de sobre Saul, e um outro Espírito repousou sobre Saul. A presença de Deus saiu de sobre Saul, e uma outra presença que não era de Deus pousou sobre Saul. E Davi temia que isso pudesse acontecer com ele, porque ele viu que Saul errou, e quando ele errava, ele corria para Deus achando que ia acontecer a mesma coisa com ele que aconteceu com Saul. E ele já corria e dizia: Deus, não tira de mim, porque Saul errou, a sua presença, o seu Espírito saiu de sobre ele, e veio um outro sobre ele, que não é o Senhor. E a Bíblia diz que era um espírito atormentador, era o espírito das trevas. O que eu quero te dizer, querido, nessa noite é que nada poderá te satisfazer se ele não for o bastante para você. Nada. E nada, querido, será pleno se houver o vazio da presença. Nada na sua vida vai ser pleno se a presença não estiver aí. Você pode ter muito dinheiro na conta, não vai valer de nada, não vai ser suficiente se você não estiver enriquecido com a presença. A liberdade não será o suficiente se eu não tiver a companhia correta. As amizades não serão suficientes se ele não for o meu amigo íntimo. Eu não posso perder a presença. Repete comigo: eu não posso perder a presença. Porque nada terá sentido se eu tiver perdido aquele que dá sentido à vida.
Paulo disse, eu estou terminando, Paulo disse em Efésios 1:23, que Cristo é aquele que satisfaz tudo o que existe em toda e qualquer circunstância. Olha o que Paulo está dizendo: Cristo é aquele que satisfaz tudo o que existe em toda e qualquer circunstância. Repita isso comigo: Cristo é aquele que satisfaz tudo que existe em toda e qualquer circunstância. Sabe, irmão, a ausência de satisfação verdadeira é o reflexo do distanciamento da presença. Se você não está satisfeito verdadeiramente, é porque você está longe da presença. Nós não podemos viver preocupado mais com o que eu preciso ter do que com quem mais eu tenho que conviver. Nós vivemos preocupados com a roupa que vamos vestir, com a comida que vamos comer, com a casa que iremos comprar, com o carro que iremos adquirir, com a vida profissional que queremos ter, mas não nos importamos na presença de quem iremos viver e conquistar tudo isso. Você está preocupado com as coisas erradas, irmão, quando você deveria estar preocupado na presença de quem você vai viver e como você vai conquistar tudo isso. Salomão entendeu isso muito bem. Salomão, em Eclesiastes, ele diz que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E aí, Salomão chega numa conclusão. Eclesiastes capítulo 12, olha a conclusão de Salomão. Vou terminar com isso, verso 13 e 14. Salomão entendeu isso aqui: agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ame reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Você foi criado para comunhão com a presença de Deus, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja o bem, quer seja o mal. Eu disse algo aqui certa vez, e repito: perca tudo na sua vida, mas não perca a presença. Porque se você ler todo o livro de Eclesiastes, você vai ver Salomão falando: olha, os homens eles se afadigam, trabalham, fazem tantas coisas, tudo isso é inútil, é correr atrás do vento. Aí ele fala assim: que bem que o homem pode colher de todo o seu trabalho, se não desfrutar da obra de suas mãos. E aí ele continua o livro, mas ele chega lá no final e ele fala assim: do que adianta tudo isso, se o homem não amar a Deus reverentemente e obedecer aos seus mandamentos? Ou seja, do que adianta tudo isso, se o homem não viver na presença certa, na companhia certa? Irmão, Davi, ele perdeu tudo. Absalão, o seu filho, usurpou o trono. Davi saiu com a mão na frente e outra atrás. Ele saiu só com as suas esposas, deixou até as concubinas para trás. Ele saiu com a sua esposa, saiu com meia dúzia de gato pingado. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a presença. E porque ele não perdeu a presença, ele voltou para o trono. Jó perdeu tudo. Esse sim perdeu tudo de verdade. A única coisa que sobrou para ele foi a mulher que ficou buzinando na cabeça dele: amaldiçoe esse Deus e morre. E até aquela mulher foi bênção de Deus na vida dele, porque aquela mulher foi usada para provar Jó. Mas perdeu filhos, perdeu casa, perdeu propriedades, perdeu tudo que tinha, mas não perdeu a consciência de que o Redentor dele vivia e que por certo se levantaria ao seu favor. Ele diz lá para o final, do meio para o final, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é uma consciência da presença. Ele sabia que Deus era real. Ele sabia: Deus vai se levantar e eu não vou ficar assim. É preciso voltarmos para o Espírito se quisermos de fato a plenitude de Cristo, porque só Ele pode preencher tudo em todos. Tem que voltar para o Espírito, irmão. Porque senão
o vazio da presença vai ser o grande diferencial na sua vida. Diferencial do que, pastor? Diferencial de infrutíferos. Porque o que nos faz produzir fruto é estarmos plantados junto aos ribeiros de águas. Salmos diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque essas pessoas vivem numa presença errada, numa companhia errada. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, no qual dá o seu fruto na estação própria. Aonde você frutifica, querido? É na presença. Sem a presença só tem um vazio e seremos infrutíferos. Temos que voltar para o lugar do Espírito, para que Cristo preencha todas as áreas da nossa vida. Amém? Você entendeu essa palavra? Você recebe ela? Pergunte-se, querido, quando você estiver indo, se a presença está indo para aquele mesmo lugar, para você não chegar em lugares e depois até culpar a Deus. Deus, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, porque o Senhor me trouxe aqui, Deus, para passar por isso. Deus vai virar para você e vai falar: se você tivesse me ouvido, filho, você até poderia estar no vale da sombra da morte, mas a minha presença estaria apacentando você, conduzindo você. E depois do vale da sombra da morte, sabe o que tem para você? Uma mesa na presença dos seus adversários. Amém, amados? Vamos cear nessa noite? Pode colocar sobre seus pés.